Se existe um lugar na face da terra em que deve habitar amor, carinho, compreensão, amizade, este lugar é a igreja, não é não? É a igreja, irmãos. É o lugar em que as pessoas correm porque sabem que ali, os irmãos são todos irmãos, a gente tem conversa, são todos irmãos, todos filhos de Deus, todos tementes a palavra de Deus. Certeza lá dentro da igreja é um ambiente de amor, de carinho, de paz, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2014 para nós tem que ser um ano de amor, irmãos, tá bom? De paz, um ano de amizade, irmãos, um ano de humildade, simplicidade, carinho, tá bom? Aleluia! Louvado seja. Esse ano você vai oferecer muito carinho para esse irmão que chega triste na igreja, enfrentou o dia todo e precisa de uma paz do Senhor assim fervoroso, que é a paz do Senhor que vai levantá-lo, que vai animá-lo, tá bom? E você também, irmã, você vai oferecer isso aí, porque isso é o que o Senhor tem te dado, amém? Eu sei que todos vocês conhecem a história de José, e por isso nós podemos assim falar um pouquinho abreviadamente, mas meio que correndo, porque vocês vão saber do que eu estou falando. José era filho da velhice de Jacó. E porque ele era filho da velhice, Jacó amava muito, Aleluia! E assim os pais sempre dão mais lindo ao mais novo, Louvado seja Deus. Parece que o mais novo sempre ele precisa de uns cuidados a mais, Embora ele já tenha 40 anos, mas tudo bem, nós continuamos cuidando, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que a Bíblia diz que José tinha 8 outros irmãos. E José era um filho obediente ao pai. E a Bíblia diz que o pai dele confiou o ato levantado para ele cuidar dos seus irmãos. E eles sempre trabalhavam juntos. E lá, quando José percebia que os seus irmãos faziam coisas erradas, ele trazia ao conhecimento do pai. E isto fazia com que os seus irmãos ficassem muito revoltados com ele. E para piorar, diz a Bíblia que um dia Jacó, ele compra, vamos falar assim para vocês entenderem melhor, uma roupa nova para José. Pense uma família com 11 filhos, de 12 conta-se com Benjamim. Benjamim não tinha nascido ainda. Eram 11, vamos dizer assim. E um só recebe uma roupa nova. Hein? Eu acho que o negócio já não vai dar certo, E a Bíblia diz que era uma túnica, uma roupa de várias cores, muito linda. Roupa especial. José era um filho de confiança. Sempre eu penso que o pai fazia certo com o filho de confiança. Chamava o filho e falava: ei, filho, como está lá? Como que está agindo os seus irmãos? Eles estão maltratando as ovelhas? Eles estão cuidando certinho? Eles estão indo pelo caminho que eu lhes mando? Que eles tinham o costume de o pai mandar para um lugar que eles iam ficar muitos dias, irmãos, com as ovelhas. Eles costumavam desviar o caminho e de vez em quando eles matavam um capitinho no meio da viagem e assavam. Depois diziam para o pai que uma fera pegou, enfim. Porque José trazia essa má fama para o pai deles, eles odiavam. Porque o pai dava roupa nova para ele, eles também odiavam. Eles odiavam de tal forma que eles não conseguiam mais conversar pacificamente. Sabe quando existe uma contenda em casa
quando um não consegue mais falar com o outro, sempre que se volta para o outro é nos gritos, sempre que se volta para aquele, entre a esposa, entre irmãos e irmãs, e isso não pode acontecer dentro da igreja, que é a casa do Pai, né? Existe uma simbologia aqui, que Deus seria a pessoa de Jacó, né, irmãos? E esses filhos da igreja, e tem filhos que são um pouquinho mais queridinhos, por quê? Porque eles são mais obedientes. E porque eles são mais obedientes, recebem uns presentinhos a mais do pai, não é assim? Recebem, irmãos. Tem irmãos que ficam o ano inteiro, Senhor, me dá, eu quero, Jesus, eu quero um carro melhor, meu Deus. Uma semana do queridinho ali, na igreja, de reconciliar e tal, ele já aparece com o carro do sonho com o outro, né? O irmão está ali querendo a bênção, querendo, irmão, o outro chega com a bênção. Por quê? Porque é o queridinho. Por quê? Porque é fiel. Né? Porque sempre está acertando as contas com o Pai. Amém, irmãos? A Bíblia diz que José teve alguns sonhos. E porque José teve alguns sonhos, a perseguição ficou um pouquinho pior. Vocês lembram do sonho de José? O primeiro sonho que José teve, ele sonhava que eles foram cortar capim, né? Cortar pasto. E eles amarravam em feixes para levar para casa. E depois que eles fizeram os feixes, estava amontoado, havia feixes em números de cada um deles que estavam lá. A Bíblia diz, ele falando, contando o sonho para o pai, para os demais irmãos, que o feixe dele se colocou de pé. E o feixe dos irmãos se inclinava e adorava o feixe dele. Então, claro, simples tradução, os irmãos, certeza você vai reinar sobre nós. Certeza não tem que se inclinar para você. E depois José teve um outro sonho. Esse sonho Jacó teve como que um sonho atrevido até. Porque ele contava sonhos assim, eu sonhei que o sol e a lua e mais 10 estrelas, se não me engano a memória, me foge a memória, se inclinavam para mim. Aí Jacó também já deduziu: meu filho, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos se inclinar para você? Aí Jacó repreende o filho, mas a Bíblia diz que tudo isto guardava Jacó no seu coração. Aleluia! Amados irmãos, passou-se um tempo, diz a Bíblia que Jacó manda os irmãos de José e levaram as ovelhas para o pasto e para uma cidade um pouco longe. Passou-se um tempo, um dia, dois, pensa assim. Jacó chama José e fala: José, faz o seguinte, vai ver como estão os teus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aí Jacó prepara a provisão e vai ver como estão os seus irmãos, como está o rebanho do seu pai. E a Bíblia conta que de longe os seus irmãos ouviram. Um começou a falar para o outro: olha, gente, vem um sonhador ali. Já vem ver contar as coisas para contar para o pai. E surgiu-se a ideia então de matar José. Até que o irmão mais velho de José orienta os demais que não era certo fazer aquilo, mas que eles lançassem José numa cisterna e deixassem ali. Por sorte, José, como já estava dentro daquela cisterna, passavam os ismaelitas, né, que vinham
uma caravana, e alguém disse: não vamos matar o nosso irmão, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, mas vamos vendê-lo, vamos vender por escravos, e assim nós vamos tirar um dinheirinho aí, não derramaremos o sangue do nosso irmão. Depois nós contamos para o pai que uma fera matou pelo caminho. Aí eles pegaram a túnica de José, venderam José e mataram um dos animais, mancharam de sangue aquilo, levaram para o pai, meio que chorando. A Bíblia diz que Jacó chorou muito a perda do filho. Mas vocês sabem, irmãos, que em tudo isso Deus tinha um propósito. Então, tudo que você passa dentro da igreja, ou para a tua família, existe um propósito da parte de Deus. Existe um propósito. Às vezes tem pessoas que falam assim: meu Deus, por que tanta humilhação, tanta perseguição? Por que querem acabar com a minha vida, com o meu ministério? Porque essas pessoas me odeiam, né? Pessoas que inventam coisas da cabeça, mas tem pessoas que realmente são perseguidas de fato. A Bíblia diz que José foi levado para o Egito e lá foi vendido. E ele ficou como escravo de Potifar. Vocês conhecem a história? A mulher de Potifar colocou os olhos no moço. Tem uma coisa que me chama a atenção também nesse texto, que aonde José botava a mão, prosperava, né? Glória a Deus, aleluia. José era tão abençoado que em pouco tempo Potifar colocou ele como mordomo, ele controlava tudo. Potifar podia viajar, porque ele controlava tudo, os demais empregados, e a renda de Potifar foi aumentando. E Potifar via que Deus era com ele. Então Potifar deixou tudo na mão dele. Mas eu trigo só uma coisa: somente a minha esposa quer vir, o resto aqui é tudo seu. E ele administrava tudo e tudo ia muito bem, até que ela mudou os olhos nele. Vocês conhecem a história, como ele fugiu. Glória a Deus. Para não pecar contra o Senhor nosso Deus, ela caluniou ele, inventou uma história dele. Quando Satanás ele quer derrubar o homem, não quer derrubar o crente, é crente, né, irmãos? Ele faz de tudo. De tudo. Por fim, José foi parar na cadeia. Por quê? Porque Deus não queria ver ele como um simples mordomo de Potifar. Embora Potifar fosse um grande ali no Egito, mas Deus queria algo mais para ele. E quando Deus tem algo mais para você, infelizmente você tem que atravessar o vale com Deus. Infelizmente você tem que passar pelo deserto. Deus tem algo mais para você. Tem pessoas que não aceitam às vezes, ele está doente no hospital. Tem pessoas que não aceitam às vezes, eles têm caluniado, perseguido, enfim, maltratado. Lá dentro do nosso coração nós não aceitamos, mas nós, como servos de Deus, teremos que pensar assim: eu sei que Deus tem alguma coisa linda, maravilhosa para realizar na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Jó falou assim: Jó, sou o teu Deus e morre. Esse Jó deu uma risadinha com essa minha filha. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, lá dentro da cadeia diz a Bíblia que existiu dois homens: o padeiro-mor, ou seja, o padeiro do rei, e o copeiro-mor, ou seja, o copeiro do rei, aquele que servia o suco da uva na mão do rei. E, logicamente, que José é o crente, irmãos. E rapidamente ali na cadeia ele já fez amizade com todo mundo. Jovem alegre, né? Fez amizade com todo mundo e coisa e tal. E a Bíblia diz que ele ganhou a confiança do carcereiro. Já estava cuidando dos demais, abrindo a porta, saindo para fora, não lá, né? Fechava os parceiros lá, enfim. E era uma pessoa que olhava assim, eu penso assim, um monte de gente preso ali, e ele se preocupava com todos. E uma certa manhã ele olha para um e vê, triste, abatido no canto, olha para o outro.
E ele se preocupa, ele vai e fala: o que está acontecendo com você? Que hoje você está tão assim para baixo. Você sabe que o homem de Deus, ele olha para a igreja assim, ele percebe quando o irmão dele está na prova. Ele percebe quando a sua irmã está na prova. Se ele acha que não deve se aproximar, ele dá o pedido: Senhor, ajuda minha irmã, Jesus. Ajude meu irmão, Senhor. Ou se aproxima, dá um abraço e fala assim: minha irmã, diga para mim o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar? Aí de repente ela vai chorar, vai se abrir com você, e você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para dar uma palavra de força, uma palavra de sorriso. Isso é responsabilidade nossa como servos de Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz que eles contaram o sonho para José e, para abreviar, José dá a devida interpretação. A interpretação era que o padeiro seria enforcado no dia do aniversário do rei e o copeiro seria restituído ao seu lugar como copeiro. Mas ele deixou claro que o copeiro: olha, quando você estiver lá, lembra-se de mim. Por fim, a Bíblia diz que acontece o aniversário do rei, e exatamente como ele deu a interpretação, aconteceu. O padeiro enforcado, o copeiro servindo o rei, e passou-se alguns tempos, o rei teve um sonho, ninguém pôde interpretar. E o copeiro lembrou-se de José. Você: olha, eu conheço um homem, estava na cadeia, um hebreu. Nele existe, habita o Espírito de Deus. Pois a vida é como você e eu, irmãos, somos. Aleluia. Nós podemos ser, melhor dizendo, nós podemos ser assim, asignados, sabe? Quando procura-se uma pessoa abençoada, lembra do teu nome. É para fazer uma oração: eu sei quem pode ir. Quando lembro de você e de eu, por qualidades espirituais. Aleluia. Tem pessoas que só lembram de alguns irmãos e algumas irmãs por intrigas, por fofoca. Eu sei quem falou, já sei, você nem fala. Você fala assim: irmão, falar um negócio na igreja mesmo. Já sei, não precisa nem você dizer quem foi, eu sei quem fala lá. Entendeu? Daí não é bom, né? Nós temos que sermos famosos, né? Por sermos cheios da glória de Deus. Cheios da graça de Deus. Quem pode ir? Fulano, irmão fulano, está doente, está na cama, já sei quem pode ir, irmão. Vai lá com vida a Maria, vai lá com vida a Pedro. Aleluia. Pessoas requisitadas. Aleluia. E lembraram de José, porque José é um homem de Deus. José foi lá e deu a interpretação para o rei, né? 7 anos de miséria e 7 anos de fartura, e eu te oriento que coloque um homem sábio e inteligente que administre esses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de miséria que vir, haja mantimento na terra. Aleluia, Senhor. Glória. E o rei olhou para ele e disse: existirá um homem como você. Aleluia. Existe um homem como este aqui, no qual habita o Espírito de Deus. No dedo dele e falou assim: é o seguinte, você vai ser menor do que eu aqui no Egito, somente no trono. O trono quem senta sou eu. O demais, o que você falou está falado. O que você falar está mais que falado. Você administra. Para nós resumir, houve fome. Depois daqueles 7 anos de fartura, houve muita fome, inclusive em Canaã. Ou seja, onde habitavam a família de José, o pai de José, os irmãos de José, e agora José tinha mais um irmão que ele não conhecia, que era Benjamim. Hein? E a Bíblia diz que o pai Jacó soube que no Egito havia mantimento. O pai fala: meus filhos, vem cá, vão lá e compra trigo para que nós mantenhamos os animais em vida. Vai lá e busca, e deu dinheiro, e por fim,
cumpriu-se aquela revelação lá do início. Hein? Não chega e procura o administrador. Glória a Deus, aleluia, O Senhor. governador quem? E alguém falou, Aleluia. tá lá o fulano lá, vai lá conversar com ele. Leva ele até José, só que José está vestido como egípcio. Glória a Deus. Ele não pode ser reconhecido. Mas a Bíblia diz que eles chegam, se alinham diante de José, dobra o joelho e coloca o rosto no chão. José dá uma disfarçada, corre, entra num quarto e chora. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus. Glória. Maravilha, Senhor. Glória. Porque o que Deus fala para nós, irmãos, Ele cumpre. Glória a Deus. Sabia? Eu pregava de manhã aqui e dizia que nós precisamos observar dentro da igreja Glória a Deus. Aleluia. em quem o Espírito de Deus habita, em outras palavras, né? Quem é aprovado por Deus, quem é escolhido por Deus, tu conhece alguém aqui, se alie a Ele, se alie a ela, dá as mãos para Ele, para ela, porque tu vai precisar da oração dele, porque tu vai precisar da bênção dele. Outras pessoas que não conhecem, perseguem, maltratam, quer acabar com o irmão, quer acabar com o irmão, e depois passa um tempo, tem que ligar para o irmão, irmão, vem cá em casa, irmão, orar por mim, né? Irmãos, a Bíblia diz para nós que José fez um charme ali, né? E não se fez conhecer pelos irmãos ainda. Aleluia. Ameaçou prender eles, porque eles eram seus filhos, enfim, eles juraram que não eram. Glória a Deus. José, muito inteligente, perguntou de que terra vocês são, quem é o seu pai, são só vocês, tem mais alguns irmãos? Aí, irmãos, ele se abriu, não. Na verdade, nós somos em 12, Glória a Deus. exceto um que ligou a história para José. Mas tem o mais novo, está em casa, Benjamim. Aleluia. Então faz o seguinte: vocês levam o trigo e traz para mim. Na próxima vez que vocês virem, eu quero conhecer esse mais novo aí. Não quero ver a face de vocês enquanto vocês não trouxerem o mais novo. Amém? E eles foram, diz a Bíblia, que quando chegaram, contaram para Jacó. Jacó chorou e falou: não, um filho que eu tinha, eu perdi, e eu não vou perder Benjamim. E não vai. Passou-se o tempo, o mantimento acabou, o pai fala assim para os filhos: volta ao Egito e compre mais mantimento. E eles falaram: pai, nós não podemos ir, porque aquele homem falou que se nós voltarmos lá, tem mais novo, ele não vai nos receber. Tu tem que deixar Benjamim. E o pai falou: não, Benjamim eu não posso deixar. Aí o mais velho, se não me engano, por nome Rubo, assim: meu pai, deixa Benjamim ir, porque se Benjamim não voltar com vida, tem os meus dois filhos lá, Deus. Mas deixe Benjamim ir. Irmãos, porque as coisas foram se apertando, o pai acabou deixando Benjamim ir. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia chega lá e diz que a Bíblia diz que eles foram recebidos. José não estava, mas José deixou um recado, ó, disse para eles: e almoçar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Só abreviando a história, né? Porque pela segunda vez ele despede eles. E quando despede eles com o trigo, ele coloca um copo de ouro dele dentro
da carga que Benjamim iria levar, e depois acusa Benjamim de ladrão, enfim. Decide prender Benjamim. Aí Rubem se humilha e diz assim: eu jurei ao meu pai, fique eu, mas deixe Benjamim ir, porque eu jurei ao meu pai que Benjamim voltaria com vida. Que fique eu no lugar do moço, mas deixe o moço ir, porque o meu pai já perdeu um filho, e se ele perder esse filho mais, certeza o coração dele não vai aguentar. Que fique eu e que eu seja teu servo, que eu seja teu escravo, mas não seguro o menino. Aí mais uma vez José tem que correr, né? Se trancar e chorar. Oh glória! Porque o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Então se te humilha, se te persegue, fica na paz. Deus tem algo muito lindo para você. Quando eles vêm, irmãos, a Bíblia diz que José marca então um banquete para eles na casa dele. E nesse banquete diz a Bíblia Sagrada que ele manda colocar a porção dobrada para Benjamim. Ele pede para que todos os egípcios saiam da sala, né? Porque os judeus não comiam com egípcios. Eles comiam numa mesa separada, ele comeu com eles, né? Que não podia haver mistura. E dá-se a conhecer aos seus irmãos. Abraça o seu irmão, chora e diz: vive ainda o meu pai. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que ele manda trazer Jacó para o Egito para sustentá-los. Então, irmãos, toda a vida de José era onde Deus tinha um objetivo. Um dia Deus iria trazer uma fartura sobre a terra. E depois Deus iria trazer 7 anos de miséria e Deus tinha que preparar alguém. Então Deus sempre pensa lá na frente, irmãos. É a necessidade de José sair de casa, mas como? Então Deus preparou de vez em quando, irmãos. Parece que Deus prepara, Deus nos cerca. Parece que todos se levantam contra nós. E nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas isso acontece pelo simples fato de que Deus quer fazer de nós uma bênção, de que Deus quer fazer de nós ministros. Quantos irmãos e quantas irmãs que simplesmente era para o Espírito de Deus fazer deles uma potência dentro da igreja, pessoas super cheias de Deus, cheias da unção de Deus, da autoridade para curar, para expulsar demônios e para tantas coisas, mas por quanto? Mas porque elas não entendem. Elas passam a vida inteira nadando, né? Contra a maré, como dizem. Porque eles acham que aquilo é uma luta e que eles têm que resolver. As tuas lutas, quem peleja é o Senhor. Se teu irmão levanta-se contra você, deixa Jesus pelejar. Se você for tirar satisfação, se você for resolver da tua maneira, você vai colocar uma raiz de amargura no coração dele que vai durar 20, 30, 40, 50 anos até o arrebatamento da igreja. Nunca ele vai te perdoar, nunca você vai perdoar ele. Ao invés de você resolver o problema, você tornou o problema em um problema eterno. Estamos iniciando o ano, irmãos. E precisamos resolver algumas coisas que ficaram pendentes. Precisamos perdoar todos quantos perseguiram nós. Precisamos perdoar todos quantos já nos jogaram numa cisterna. Precisamos perdoar todos quantos nos venderam por mixaria. Precisamos perdoar todos quantos tentaram nos escravizar. Precisamos perdoar. Mas perdoar igualzinho José, a Bíblia diz que José abraça uma luz e chora, irmãos. Porque quando não houver lágrima, não houver um perdão que saia de dentro do coração, tem pessoas que dizem: não, eu já perdoei, né?
out, que não perdoou, ele está lá registrado, não foi apagado. De tempo em tempo ele alimenta aquilo, e você tem que tirar isso de dentro do teu coração, porque o Senhor Jesus está às portas. Muitas bênçãos, irmãos, nós perdemos por causa disso. Muitas bênçãos nós perdemos por isso. Nós precisamos aprender a compartilhar as nossas bênçãos. E também, quando o irmão tem uma grande bênção, nós temos que aprender a se alegrar com ele. A se alegrar com ela, porque é assim que nos ensina a Bíblia. Tem pessoas que passam uma semana abatido, meses abatido, quando Deus levanta o irmão. Quando Deus levanta uma irmã, quando da noite para o dia Deus pega aquele irmão, separa aquele irmão, designa aquele homem para alguma coisa, começa a utilizar uma palavra, começa a utilizar nos dons do Espírito Santo de Deus, pronto. Existem muitas pessoas na Bíblia que, se você for olhar para o ministério deles, você vai ver que a partir do momento que a unção de Deus veio sobre a vida deles, começou então a perseguição. Isso não é diferente nos nossos dias, irmãos. Quando Deus separa o homem, quando Deus separa uma mulher, quando Deus aponta para alguém, começa então uma perseguição, né? Começa então uma calúnia, começa então querer, né? Alguém querer derrubar, alguém querer maltratar. Por quê? Não deveria ser assim, irmãos. Deveríamos nos alegrar com os nossos irmãos que são separados pelo Senhor, se aproximar deles, né? E sermos com eles, para que Deus também seja conosco. José, irmãos, foi um homem que sofreu muito, porque Deus tinha de fazer governador. Então, sempre que você enfrentar uma situação difícil, pensa que Deus também vai fazer de você alguma coisa, em alguém grande, de nome, e assim você vence. Entende a tua irmã, entende o teu irmão, entende ele. Tem muitas pessoas que são meninos na fé, e porque eles são meninos na fé, eles se levantam facilmente. Eles ofendem facilmente, porque eles não amadureceram ainda. Eles não entenderam que um dia Deus pode apontar para eles, Deus pode escolher eles também. Assim como escolheu a mim, escolheu você, Deus pode escolher eles também. Mas nós que somos de Deus, somos escolhidos por Deus, somos fortes. Quem é forte, diga glória a Deus. Devemos suportar a fraqueza de todos quantos são fracos. E eu disse de manhã que volto a dizer que fraco é todo aquele que tenta resolver meus problemas da forma dele, vai lá tirar satisfação. Fraco é todo aquele que, né, se levanta contra o irmão, fala uma meia dúzia de coisas para o irmão. Forte é todo aquele que deixa Deus agir. De Jesus Cristo. Eles vão falar exatamente isso aí. Se você tem o amor de Deus, você tudo sofre, você tudo crê, tudo você espera, tudo você suporta. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de mansidão. E a Bíblia também fala assim, ó, mostre pelo teu bom trato. Nós temos que mostrar que somos de Deus, irmãos. Pela nossa educação espiritual, pela nossa mansidão. Falava aqui para os irmãos, de vez em quando é bom você baixar o tom de voz. Deixa a tua voz um pouquinho mais doce, mais carinhosa para falar com o teu irmão, para falar com a tua irmã. Mesmo que ele esteja errado, que ela esteja errada. Uma das coisas que mais feriu o coração de José é porque não existia mais diálogo entre ele e seus irmãos.
por causa da amarga inveja que os irmãos tinham. Talvez você seja uma pessoa assim, que você vem sofrendo com os teus irmãos, porque existe um brilho especial de Deus na tua vida. Só que a partir desta noite você vai começar a entender os teus irmãos e não mais vai perder a bênção. Tem crentes aqui, irmãos, que há muito tempo Deus já podia estar usando você com muito poder, com muita unção. Mas às vezes, irmãos, nós, deixa eu colocar no meio de vocês também, que de vez em quando nós não agimos de forma racional, nós acabamos perdendo a bênção, né, irmãos? Nós acabamos tentando resolver, nós acabamos reclamando, nós acabamos murmurando, em outras palavras, entristecendo o Espírito Santo de Deus e deixando o que Deus tinha para hoje, para amanhã ou para depois de amanhã. Mas se você der ouvido a voz do Espírito Santo de Deus esta noite que fala contigo, você vai ser igualzinho José, sobrecalado